Cara, e assim, esse impasse que existe, geopolítico, como, assim, essas tratativas devem ser muito difíceis, né? E agora a autoridade palestina é quem representa o povo da Palestina nessas discussões, não é isso? Isso também é um problema muito grande, porque formalmente não tem nada que não é um problema muito grande. Nada é fácil lá. Nada é simples. Formalmente, a autoridade palestina é o representante legal dos palestinos, foi definida como a única representante dos palestinos. Quem definiu? Nos acordos de Oslo, em 1993, dá uma geral nos acordos. Já vou contar a história dos quantos acordos e quantas isso? tentativas já teve de Então, paz? por que eu te pergunto isso? Porque o que acontece? Suponho que... Eu sei que a autoridade palestina não é muito respeitada pelos caras lá, da Sim. Palestina. Porque talvez tenha sido imposto a eles que a autoridade palestina ia representá-los. Não era bem isso que eles queriam. Eles queriam que outro grupo representasse. Tô chutando aqui. E aí o que acontece? Ninguém respeita. Por exemplo, se alguém chega aqui e fala que não é... Vamos lá, de certa forma o Brasil escolheu o Lula como presidente. Chega a ONU e fala, porra, não é o Lula não, irmão, agora é o Samuca. Os caras do Brasil vão ficar, meu irmão, porra, não quero saber do Samuca, eu nem votei no Samuca, não me representa de verdade. Deve ser um sentimento parecido ali. Sem dúvida, e é parte de um processo histórico. Então, num determinado momento, na década de 1980, a Organização para a Libertação da Palestina, que na época era um grupo terrorista, que pregava a destruição de Israel para a criação de um Estado palestino no lugar de Israel, e não ao lado de Israel, foi definida pela Liga Árabe como o legítimo representante do povo palestino. Na sequência, houve negociações com Israel, que ficaram conhecidos como os Acordos de Oslo, onde Israel reconhece a Organização para a Libertação da Palestina como legítimo representante dos palestinos, eles renunciam ao terrorismo e a Organização para a Libertação da Palestina reconhece o direito de Israel de existir como um Estado soberano. Tá. Então essa foi a base dos Acordos de Oslo, o reconhecimento mútuo dessas duas entidades. E a população palestina estava muito feliz, em geral, porque via a possibilidade de um processo que se esperava que, no final, levasse à criação de um Estado palestino independente. Mas essa mesma organização terrorista, Hamas, se opõe aos acordos porque não quer que a liderança da OLP seja aqueles que governam os palestinos, e começam com uma sequência de atentados terroristas na década de 1990, onde esses mesmos terroristas do Hamas, em vez de entrar nas casas das pessoas e metralharem as pessoas, eles mandavam um terrorista suicida que entra num ônibus, explode um ônibus, entra no saguão de um hotel, quando os judeus estão comemorando a Páscoa judaica, todas as famílias reunidas para a comemoração da Páscoa, entra e se explode lá, ou entra num bar em Jerusalém. Se você foi para Jerusalém, você vai ver que num bairro equivalente à Vila Madalena aqui em São Paulo, tem um bar em cada esquina e 2 no meio da quadra, e os terroristas suicidas entram e se explodem lá. E para dar uma ideia para quem está nos escutando, de por que os terroristas se suicidam, é porque é a forma mais efetiva de garantir que o maior número possível de pessoas vai morrer. Vocês imaginem que a gente está sentado aqui nessa sala, alguém quer nos matar, vem aqui com uma mochila antes do programa, deixa a mochila com explosivos aqui, com uma bomba relógio, e vai embora, e em algum momento essa bomba explode e mata todo mundo. Nem sempre isso funciona. Pode ser que o relógio, pode ser que alguém encontre a bomba, pode ser que o relógio não funcione,
Pode ser que a gente termine antes da bomba explodir, como aconteceu com encontros dos quais o Hitler participou durante a Segunda Guerra Mundial e onde a bomba explodiu na hora errada. Operação Valkyria. A Operação Valkyria, muito bem. Então, a probabilidade de um ataque terrorista não funcionar quando o terrorista não está presente aumenta significativamente. Por que os terroristas do 11 de setembro se lançaram com os aviões contra os edifícios? Porque eles têm certeza que na hora que eles atingem o edifício vai ser... vai morrer todo mundo e eles estão dispostos a se sacrificar. Porque eles têm um prêmio maravilhoso, né, Samuel? Eles têm um prêmio maravilhoso. Eles vão para o paraíso muçulmano, vão receber 72 virgens. 72 virgens, imagina. Nem e tem cada isso no planeta Terra. Não, e cada vez que elas deixam de ser virgens, elas voltam a ser virgens. Nossa. É um milagre do Islã. A família ganha dinheiro. A família recebe um sustento para o resto da vida. Então não tem, um bom negócio, não tem razão nenhuma para não se explodir. Mas esses terroristas do Hamas que provocaram esses atentados na década de 1990, eles eliminaram qualquer possibilidade de negociação de paz entre os palestinos e Israel, porque não há como negociar com terroristas. Então surgiram duas instituições diferentes, a Autoridade Palestina, que num primeiro momento foi formalmente designada como a representante dos palestinos, houve eleições, essas eleições escolheram aquela liderança como os legítimos representantes dos palestinos, e isso durou até 2006, quando, em novas eleições absolutamente livres, o Hamas ganhou as eleições. Então, essa população palestina, que tem direito a uma representação, escolheu os terroristas do Hamas como seus representantes. Então, com quem se vai negociar um acordo de paz que permita a criação de um Estado palestino independente? Eu vou botar mais uma confusão aqui.